está o Renatinho? Ausência de duas pessoas. Renatinho e Nil. Isso. Onde será que eles estão? Devem estar na biblioteca. Talvez... Não esquenta. Aqueles nerds devem estar na biblioteca estudando. Hoje a gente mergulha num material, olha, incrível, que traz novas perspectivas sobre a cultura material africana e as conexões com o Brasil. A nossa base é um artigo da Marta Heloísa Leuba Salum, que explora acervos importantes, como o do MAI-USP, o Museu Goeldi. A ideia é ir fundo mesmo, sabe? Além do que a gente costuma ver. Isso. E captar a riqueza que está por trás dos objetos. Porque, quando a gente pensa em arte africana, vem muito a imagem de quê? Máscaras, talvez esculturas em madeira. Exatamente, é o mais comum. Mas o artigo já chega com uma proposta diferente, Foca em algo com outro brilho, literalmente. A metalurgia. Pois é. E essa metalurgia tradicional na África, ela é um universo à parte. Não é só a técnica, entende? Envolve rituais, segredos, um conhecimento da natureza que era passado de geração em geração. E os ferreiros tinham um papel especial, então? Importantíssimo. Não eram só artesãos, não. Tinham posições de destaque, poder mesmo. Entender isso muda a forma como a gente olha para o ciclo de vida desses objetos, sabe? Tanto lá na África quanto aqui no Brasil. Faz todo sentido. E o artigo dá exemplos disso, Sim, como os tais bronzes Ogbone e Yorubás. São peças ligadas a uma sociedade antiga, super importante, estão lá no MAI-USP e podem ter ligação até com a arte refinadíssima de Ifê. Nossa! Ou então a diversidade que a gente vê em joias de latão, por exemplo, às vezes indicam até influências islâmicas. Mostra que não era uma coisa só, Era uma tecnologia, uma simbologia muito variada. Então, só pela metalurgia a gente já vê que a história é bem mais complexa. E essa complexidade aparece também quando o artigo fala do uso de imagens antigas, desenhos, fotos de viajantes, postais coloniais. Como que a gente usa essas fontes hoje em dia? Olha, aí é um ponto crucial e delicado. Essas imagens são, claro, tesouros visuais. Ajudam muito a dar contexto para peças de museu que, foram coletadas séculos atrás, muitas vezes sem informação nenhuma, Imagino. Ver o objeto em uso, talvez. Exato. Em rituais, com as vestimentas. Mas o grande alerta é, calma lá, muita cautela. Elas foram feitas quase sempre com um olhar europeu, um olhar eurocêntrico, e muitas serviam direto para a propaganda colonial. Aquela ideia de mostrar uma África exótica, selvagem. Então não dá para pegar a foto e achar que é um retrato fiel sem questionar nada. De jeito nenhum. A análise crítica dessas imagens, que felizmente ganhou força ali nos anos 80, 90, é essencial. Precisa separar o que talvez seja um registro factual do que é pura imaginação colonialista. E lembrar sempre das circunstâncias, que às vezes eram violentas mesmo, em que essas imagens foram feitas. Tem algum exemplo disso no texto? Tem sim. O artigo cita a dificuldade, por exemplo, de identificar direito quem são as pessoas numa foto do Edmond Fortier. Mostra dignitários Fon, lá do Benin, com seus cetros. Mas quem são eles exatamente? Qual era o contexto real daquela foto? Muitas vezes a gente não tem como saber. É um lembrete, Mesmo a imagem direta precisa desse olhar crítico. Essa questão da conexão, mas também da dificuldade de interpretar, me lembrou de um caso fascinante no texto. Uma lança quilombola. Foi achada no Brasil e parece com peças do Congo que estão no Museu Goeldi. O que essa peça diz pra gente? Essa lança, ela é um quebra-cabeça e tanto. Foi encontrada numa área ligada ao Karukango, um líder quilombola importante, de origem moçambicana. E assim, já começa a dúvida. É lança mesmo? Ou talvez um gládio, um tipo de punhal? E aí, quando se compara com as peças do Goeldi que o Hilbert classificou lá atrás... Complica mais. Muito. A origem exata no Congo fica em aberto. Seria um baçonge, mongo, saca... Os desenhos na lâmina lembram padrões baçonge, que eram ferreiros famosos, mas essas armas circulavam muito. Comércio antigo, trocas culturais, mudanças. Então, afirmar a origem com certeza é muito, muito difícil. Entendi. Quer dizer, cravar uma origem única é quase impossível.
Exatamente. Essa peça é um exemplo perfeito do desafio que é rastrear a transmissão e principalmente a adaptação das tecnologias dos símbolos africanos aqui nas Américas. Ela meio que força a gente a pensar que um objeto pode carregar várias histórias, várias possíveis origens, tudo meio embaralhado pelo tempo, pela diáspora. E falando nesses desenhos, nos grafismos da lâmina, eles não são só decoração, né? O artigo explora bastante os sistemas gráficos Bantu. Ah, de forma alguma. São verdadeiras linguagens visuais, sistemas simbólicos riquíssimos. O texto menciona os Sona, dos Chokwe. São aqueles desenhos super complexos feitos de um traço só na areia, muitas vezes ligados a provérbios, a adivinhação. Que interessante. E que aparecem também em objetos, né? Incisões, entalhes. Parece que vem da técnica da cestaria. Outro exemplo forte é a arte cuba, com aqueles padrões têxteis, como o iterabol, super elaborados. Tudo isso mostra como a decoração, na verdade, vai muito além da estética. Ela está escrevendo visões de mundo, conhecimento, identidade, inclusive no corpo, né? Com as escarificações. E essa linguagem visual, ela atravessou o Atlântico, sobreviveu aqui. Estudos arqueológicos no Brasil, como os do Luiz Cláudio Siemansky, que o artigo cita, encontraram símbolos como a Cruz Bakongo. A Cruz Bakongo? Sim, um cosmograma importantíssimo para esse povo da África Central. E encontraram essa cruz em cacos de cerâmica, em antigos locais de moradia de pessoas escravizadas aqui. Isso sugere que essas linguagens gráficas não só persistiram, mas foram ressignificadas aqui. Era um código visual que continuava fazendo sentido mesmo na diáspora. Prova que a decoração era comunicação, era memória. Então, no fim das contas, olhando para todas essas peças, essas imagens, a grande lição que o artigo da Salum deixa é a da prudência, né? Aquelas classificações que a gente vê às vezes, baseadas só no estilo, rótulos étnicos tipo Cuba, Choco, Basonge. Tudo isso precisa ser visto com um olhar bem crítico. Certo. Tem que levar em conta as trocas culturais, o impacto imenso do colonialismo, as transformações que sempre acontecem. Semelhança na forma não é garantia de nada, né? O contexto histórico-cultural é que é fundamental. Fica essa reflexão então. Se um objeto só, como aquela lança quilombola, já carrega tanta história complexa, tanta incerteza, quantas outras narrativas afro-brasileiras ainda estão lá, esperando para serem decifradas nas coleções dos nossos museus, para além dos rótulos fáceis, das aparências? Exatamente. É um convite para a gente continuar essa escavação, né? Continuar desenterrando esse significado. Pois é, Mário e Ana, eu não estou possuído. Acho que quem está sumida é a Nil. Ela realmente sumiu. Até rimou, né? Bom, sem palhaçadas. Só estou um pouco resfriado aqui, por isso que fiquei um pouquinho escondido. Mas continuaremos. Esse foi mais um Arte Africana Exposta, ouvindo textos e livros. Nós ouvimos o Desenterrando Achados, Vistas sobre a África das Diásporas, de Marta Heloísa Leboa Salum, mais conhecida como Lizzie, publicado originalmente na revista Museu de Arqueologia e Etnologia de São Paulo, número 22, de 2012. Espero que vocês tenham gostado. Voltem sempre. Um beijo para vocês.